e hoje vamos tratar da ferramenta Flexible Modeling, né? O que é essa ferramenta, o que ela faz na prática, como que a gente utiliza ela, por que a gente utiliza ela, quais são os benefícios, né? Então vamos tentar falar um pouquinho sobre essa solução, que na verdade é uma forma também de modelagem, e para trazer um benefício, alguns benefícios, né? O principal deles seria ganho de tempo. A gente vai entender em que momento a gente utiliza essa solução e como que ela pode ser de fato aplicada em cima dos nossos modelos. Importante, eu sempre comento, eu sempre faço aquela introdução, né, para a gente entender de onde a gente começa, até onde a gente vai chegar no dia de hoje. Logicamente, eu vou trabalhar também com algumas peças aqui, clicando e mostrando para vocês, né? Mas eu gosto sempre de falar um pouco sobre a InfoAxis, falar sobre o webinar em si, em seguida falar propriamente focado na solução, então mostrar a solução, fazer uma demonstração. Lógico que nesse tempo de webinar eu costumo fazer um exemplo mais rápido, um exemplo que abrange algumas soluções, mas não vendo ela por completo. Por fim, a gente vai para o fechamento, onde eu retomo alguns benefícios e a gente, de fato, encerra a nossa webinar do dia. Tá? Falando um pouco sobre a InfoAxis, eu vou passar rapidamente essas informações. A proposta da empresa é principalmente ser uma empresa de solução, né? A gente não foca as soluções em software, a gente só foca as soluções em processos também. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ou a empresa ela tem todas as soluções que ela de fato precisaria. O que precisa ser revisto ali, no caso, seria um processo de execução. Então a gente tem a expertise de conseguir também auxiliar nessas questões, né? Uma informação que é bastante importante, a gente fala sobre tipos de produto. No próximo slide eu vou mostrar também os produtos, mas a gente tem todo o conhecimento, a gente tem toda a estrutura quanto a qualquer tipo de aplicação de uma empresa, seja ela vai trabalhar focada com CAD, CAI, CAM, PLM, IoT. Então a gente tem soluções para todas essas necessidades, consequentemente com corpo técnico para aplicar treinamento, para auxiliar nas questões de suporte. E por trás de tudo isso, como eu disse, ele a gente está sempre ao lado das empresas que são parceiras nossas, fazendo aquela interface também de processo, certo? Então acho que a essência, o DNA da InfoAxis, ela é essa, né? É processo, é conhecimento de mercado para depois, talvez, propor uma solução software que atenda ou que resolva um problema específico. Tá? Vou falar um pouco sobre, apesar de já ter comentado isso, né? Aqui tem a lâmina que mostra basicamente as soluções, né? Então, falando de CAD, CAI, CAM, PLM, Internet das Coisas. Aqui tem mais um item, que é a publicação técnica e realidade aumentada, que também faz parte do portfólio de produtos, e dependendo da aplicação, dependendo da empresa, a gente consegue também auxiliar nessas questões. Então, trabalhando com alguns parceiros, mas o que eu acho muito importante também é falar sobre as certificações da InfoAxis. Então, somos certificados para ser um canal de treinamento, um canal de suporte e também um canal para fornecer as soluções específicas da PTC. A gente trabalha, que seria o carro-chefe nosso, é o CRIO, que eu vou inclusive mostrar hoje para vocês. Rapidamente falei um pouco sobre a InfoAxis, agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente vê hoje nessa apresentação. Tá? Eu deixei um pouquinho mais curto, quero destinar um tempo maior ali para
para de fato mostrar as soluções na prática, né? Mas vamos entender o que é, onde eu posso utilizar, qual o benefício dessa ferramenta chamada Flexible Modeling do Creo. Então, vamos imaginar o seguinte, o que é o Flexible Modeling? Vamos entender que eu tenho uma possibilidade de selecionar alguma informação de um produto que eu estou desenvolvendo, ou que eu abri de uma outra solução, ou que eu abri através de uma extensão neutra, que seja. Eu tenho a possibilidade, então, de clicar nesses detalhes e aplicar modificações na minha peça, né? Lembrando que essas modificações, elas são parametrizadas, ou seja, eu posso criá-las a partir de uma regra específica. Então, eu não vou simplesmente deslocar uma furação, essa furação tem que ser deslocada em referência a alguma coisa, ou com uma medida específica baseada num outro clique que eu apliquei no meu produto. Então, a ideia dele é basicamente eu clicar e arrastar, mas entendendo que isso tudo tem uma parametrização por trás, e tudo isso, logicamente, pode ser editado. Se amanhã ou depois de uma certa modificação eu preciso voltar ao nível ali de modificação, alterar um parâmetro, deletar o que eu fiz, isso tudo foi parametrizado, então eu consigo manipular de uma forma bem tranquila essas modificações do meu produto. A segunda pergunta então eu entendi o conceito, né? Você clica em algumas coisas e faz modificações ali, legal. Em que tipo de peça que eu uso isso? Qualquer peça? Mas ele não é voltado para peça importada, para peça que tem uma extensão neutra, de repente, ou que eu abri de uma outra solução? Também, porque na verdade, se uma peça tem um formato neutro, ele vem como um bloco dentro do meu Creo, e obviamente eu tenho que clicar em algumas referências e aplicar modificações caso seja necessário, né, que a geometria seja alterada ou mudada. Porém, podemos entender da seguinte forma também: e se eu estou modelando uma peça mais complexa que eu preciso modificar algo na estrutura dela, e essa alteração está lá no meu início do desenvolvimento? O que isso pode acarretar com o resto da minha árvore de construção, árvore de projeto do meu modelo? Ou, de repente, um retrabalho maior, um tempo maior para entender o que foi feito? Não, esquece, eu vou lá no final da árvore e vou adicionar um recurso adicional ali, um feature adicional para aplicar essa modificação, e o meu fluxo de desenvolvimento vai continuar o mesmo. Então eu não vou ter nenhum tipo de problema quando também eu trabalho com arquivos nativos, né? E aí a gente tem, logicamente, benefícios em se utilizar essa ferramenta. Eu vou manter a intenção do projeto original, isso tanto para importado como para nativo, vai funcionar da mesma forma. Eu posso, nesse segundo exemplo que eu comentei, né, eu posso criar modificações em estágios finais do meu projeto. Eu não preciso voltar toda uma cadeia de desenvolvimento para aplicar uma modificação que às vezes é pequena, mas vai desencadear uma série de outras modificações no meu produto. Vai facilitar o trabalho, vai reduzir muito o trabalho em ambiente multicad, abrir peça importada, abrir peça de arquivo em extensão neutra, de repente. Eu nem importei, né? Eu só fiz aquela, eles chamam de interoperabilidade. Eu busquei essa peça para dentro do meu Creo e lá dentro eu faço a modificação que for necessária, e muitas dessas modificações são baseadas em outras peças também. E eu posso, obviamente, adicionar intenções novas de projetos em arquivos importados, que obviamente não tem histórico nenhum de desenvolvimento. Então, essas são algumas características do Flexible Modeling. Tá, falei um pouco da parte teórica dele, mas na prática, como é que ele funciona? Então eu vou criar agora 2 exemplos, são esses 2 exemplos de baixo. Eles servem basicamente para eu mostrar um pouco da capacidade do software, e aquela chapa lá em cima de fato mostra uma questão de aplicação real. Eu estou montando uma peça, ela é importada, eu preciso de referências de outros softwares, então a gente vai entender um pouco do conceito, num clique mais simples, depois a gente vai para um conceito mais dia a dia de uma empresa, um fluxo de trabalho. Então eu separei em três exemplos diferentes. Então tá aí, tenho
o meu modelo já aberto, tá? Reparem que eu não tenho árvore de construção nessa peça aqui. É uma peça importada, então isso aqui já tenta, de repente, exemplificar aquele ambiente multicad, onde eu abri alguma informação de um outro software e chegou isso na minha mão. Né? O interessante da ferramenta de Flexible Modeling é que ela é uma ferramenta também de modelagem, ou seja, dentro das minhas abas do Creo, né, dentro das possibilidades que eu tenho de trabalho, eu tenho uma abinha nova ali que é o Flexible Modeling. E como ele é uma ferramenta de edição para criar coisas novas dentro de produtos, seja eles importados, nativos e tudo mais, eu tenho facilitadores ali de trabalho, ou seja, se eu de repente pego uma referência de um filete, eu consigo fazer buscas automáticas, né? Então, por exemplo, eu quero extrusões, eu quero cortes, eu quero detalhes que eu já tenho filtros onde o software me ajuda a selecionar alguns padrões, como por exemplo, eu quero selecionar todo o filete baseado nesse primeiro clique. Então ele já pega toda essa cadeia aqui, baseada nessa primeira seleção. Então o comando ele traz alguns benefícios que também é aquele seguro Ctrl, vou clique. Então aqui eu já resolvo muito problema somente em trabalhar com esses filtros. E aí durante a primeira parte ele falamos sobre seleções, né? Agora daqui para frente é sobre edição, como que eu edito o produto. Obviamente para cada tipo de detalhe eu utilizo uma operação específica, mas só para a gente entender um pouquinho, filete, né? Filete é simples? Não, filete é tranquilo de mexer. E aqui quando eu clico em edição de filete, por mais que seja importado, ele fala que esse filete vale 6 milímetros. Então eu poderia inclusive fazer a modificação manual aqui dele. E o interessante é que eu não estou aplicando necessariamente, nesse caso, uma offset, né? Eu não estou jogando uma distância de face aqui. Não, eu estou criando realmente uma adaptação. Eu estou trabalhando aqui com o valor do raio que eu quero como resultado final. Então, a raio de 10, por exemplo. Então, tenho aplicado essa primeira modificação no meu produto. Como eu comentei, é algo mais simples que eu estou desenvolvendo, mas para a gente entender a característica do software. Uma segunda característica, eu quero criar aqui agora uma modificação dessa extrusão que eu tenho aqui em cima. Então quando eu clico nela, aqueles mesmos filtros de seleção eu tenho aqui junto ao cursor, então eu tenho aqui automaticamente filtros que facilitam os cliques, então eu já peguei toda a geometria. E eu poderia trabalhar com a questão, por exemplo, mover. Eu quero mover o quê? Eu quero mover baseado no arrasto livre. Agora eu quero mostrar uma questão interessante. Percebam que quando eu movo o meu produto e eu movo ele através de uma referência onde eu preciso de uma adaptação diferenciada, né? Ele já cria essa adaptação ali para baixo, olha lá. Então eu tenho uma propagação de faces que mantém uma integridade com o meu produto. Então, de repente, eu preciso mover isso daqui um pouco para cá. Quero manter o original? Posso manter o original também. Então, além da cópia, eu estou mantendo a minha geometria original. Lembrando que eu já consegui toda a adaptação do meu produto aqui também. Eu vou fazer uma outra cópia desse item, agora baseado, por exemplo, num arraste. Por exemplo, eu quero arrastar para cá, por exemplo. E percebam que agora eu vou dar uma outra referência para ele. Eu vou falar que eu quero referenciar através de uma aresta. Eu vou girar em torno ali de 90 graus. Ele vai perder a referência daqui a pouquinho ali. Olha lá, perdeu, mas não tem problema porque eu quero fazer outra coisa. 90 graus aqui. Quero dar agora uma referência nessa aresta aqui do canto. Jogou para baixo, automaticamente se referenciou. Vou copiar também, eu quero os 3 itens. Percebam que esse primeiro exemplo mostra que eu posso pegar detalhes de um produto e fazer as modificações que forem necessárias. Lembrando que tudo isso que eu fiz está armazenado no histórico de desenvolvimento, ou seja, se eu voltar essa barra ou reverter essa barra nos meus recursos, eu tenho todos os as minhas modificações já retornadas ao estado anterior. Lembrando que
Da mesma forma como eu crio modificações no produto, né, eu posso também pedir para remover detalhes do meu produto. Isso aqui não me interessa mais, eu tenho já uma peça com detalhes removidos. Então, tanto para modificação, bem como para questões de remoções de detalhes e tudo mais, a ferramenta ela se comporta muito bem e ele não deixa marca no produto, ele gera todo o fechamento de forma adequada. Esse é um primeiro exemplo. Eu vou mostrar agora uma peça onde eu vou entrar um pouquinho mais dentro destas informações. Tem um novo modelo aqui. Para esse daqui agora eu quero falar de algumas condições diferentes de modificação, porque o que eu estou fazendo aqui é simplesmente arrastar conceitos, criar coisas novas no produto, né? Mas o importante é falar no Flexible Modeling que eu consigo modificar geometrias de maneira analítica, ou seja, quando eu clico numa referência de uma furação, que seja, eu posso simplesmente movê-la, né, deslocamento de posicionamento, bem como modificar o seu diâmetro, por exemplo. Mas eu posso fazer essa modificação analítica, que é onde eu não estou colocando um valor de o quanto de parede eu quero a mais ou a menos. Aqui eu estou tratando exatamente como sendo diâmetro. Então, vamos colocar, sei lá, o valor de 0,2 para ele. Então, notem que aqui eu trato diâmetro, no caso. E, consequentemente, eu tenho uma condição melhor de adaptação, uma condição melhor de visão do que de fato está acontecendo no meu projeto. Né? Uma forma diferente de edição de produto. Poderia, obviamente, colocar aqui também, mas agora eu quero criar uma modificação nessa região aqui. Poderia já clicar nas duas regiões ao mesmo tempo, mas eu quero criar uma modificação. E perceba que conforme eu vou arrastando a minha dimensão, vou aumentando ela, a tendência é que ele continue a circunferência, certo? E basicamente eu preciso com que essas referências elas sejam, na verdade, removidas, né? Eu preciso de uma adaptação um pouco diferente ali para ele. Então, notem que quando eu seleciono uma referência de corte para o modelo, eu peço para ele, eu entendi que você quer fazer a continuação desse círculo, mas eu não preciso continuar esse círculo, eu quero fazer essa modificação agora seguindo a tangência. Eu vou colocar um valor qualquer aqui para ele. Então, note que, além de tudo, eu estou trabalhando com medidas, né? Eu estou colocando esse valor de forma ordenada. Vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui também, só que aqui agora eu preciso de uma outra referência dimensional. Então vou fazer o mesmo processo, só que eu vou fazer diferente aqui, né? Com essa face eu vou buscar aqui baseada em modificação baseada em dimensão. Então eu quero uma dimensão entre essas duas faces aqui. Qual que é o valor entre elas? O valor entre elas de repente é 0,75. E aí eu tenho aquela mesma informação para ele lá, né? Eu vou falar que ele tem que continuar a tangência aqui também. Então notem que não importa o tipo de dimensão que a gente seleciona, ele sempre vai tentar trazer uma solução ideal para a gente, conforme eu vou aplicando cliques e conforme eu vou selecionando referências dentro de um modelo. Mas como então que ele se comportaria se de repente eu pegasse essa face e aplicasse uma modificação? Então vamos ver. Né? Então se eu clicar essa face aqui e aplicar a modificação, eu tenho algo acontecendo que não é interessante. Certo? Por quê? Porque ele não tem tangência aqui, né? O meu clique não aplicou tangência nenhuma. E eu vou falar para ele, olha, apesar de eu ter clicado numa superfície só, jogue sim tangência para mim nessa seleção para eu entender de fato o que está acontecendo com o restante do modelo. Então, com essa tangência agora selecionada, qualquer modificação que eu faço no produto, ele já entende todas as informações e olha lá que bacana que ele faz. E percebam que em nenhum momento eu estou selecionando filete, em nenhum momento eu estou selecionando faces que são ali, que tenham adaptações, ele entende essa relação entre elas e aplica as informações da maneira que eu preciso.
E nessa condição ainda eu posso dizer o seguinte, né? Percebam que conforme eu mexo aqui o produto, ele está travando tanto em cima como embaixo nas referências finais, onde de fato eu não tenho mais tangência do produto. Eu gostaria que de repente a minha questão fixa fosse essa região aqui, ó. Então eu vou dizer o seguinte para ele, ó, me fixe outro ponto de referência. Então quando eu modifico, eu tenho uma outra referência travada, o que consequentemente me dá outra característica de adaptação no meu produto, e eu tenho um outro resultado final aplicado a ele também. E quando a gente fala de questões de adaptação de produto e tudo mais, percebam que se eu clico numa face como essa, peço para ele modificar a geometria dela, todos os filetes eles se adaptam ali à face, né? Então eu não tenho nenhum tipo de problema em adaptação ou de perder detalhes que eu já tenho antes desenvolvido. Então isso aqui é algumas características um pouquinho mais elaboradas do nosso Flexible Modeling. Só que eu já mostrei de forma individual essas considerações. Vamos criar um processo agora onde eu simularia um dia a dia. Esse modelo eu acho bem interessante porque eu tenho uma montagem e nessa montagem eu preciso adicionar algumas características, algumas peças, e a gente vai entender que a peça não é de fato a ideal para colocar nesse cenário aqui. Mas a gente vai entender agora o que vai acontecer durante o processo de adição de componentes. Eu vou buscar um arquivo, eu vou só jogar essa janela do lado ali de vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu vou jogar essa janelinha aqui. Perceba que eu vou mudar a extensão, vou buscar uma extensão que não é do Creo. E eu tenho uma peça já selecionada aqui. Eu vou abrir uma peça, não fiz trabalho de importação nenhuma. Eu vou colocar um posicionamento padrão ali para ela. Já foi então criada ali dentro do meu ambiente de montagem. Muito bom. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos entender algumas coisas sobre essa peça, né? Essa ela também, ó, ela não tem nenhum tipo de histórico de desenvolvimento, né? Então a minha ideia aqui dentro da montagem é criar algumas modificações desse componente, né? Mas como eu sei que o raciocínio dela é uma chapa metálica, a primeira coisa que eu tenho que fazer, de fato, é transformar esse arquivo em uma chapa metálica, certo? E transformando essa peça numa chapa metálica, né? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que essa face ela seja fixa, ou seja, eu vou me basear nela para aplicar os meus processos de planificação. E agora eu já começo a conseguir desenvolver algum trabalho, inclusive no Flexible Modeling. Lógico, como ela já é uma chapa agora, se eu quiser fazer qualquer coisa ali adicional de chapa, colocar aba, enfim, já é possível. Né? Mas a minha intenção aqui é trabalhar com Flexible Modeling. Tá? Eu vou pegar algumas referências, como por exemplo essa face aqui, eu vou pegar essa daqui também, e por exemplo essa furação. Tá? E eu vou pedir aqui para eu modificar, eu mover da forma como eu tinha feito no exemplo anterior. E o interessante é que agora eu estou movendo baseado num padrão de montagem, ou seja, eu tenho relações entre peças ou entre detalhes de peças. Então eu quero uma coincidência, de repente, entre esse eixo até essa furação aqui. Então olha que interessante que acontece. Eu estou trabalhando com Flexible Modeling, que tecnicamente é um processo de modelagem. A gente, vamos falar modelagem, a gente individualiza o processo, a gente deixa ele específico para peça, mas aqui eu estou interagindo peças diferentes dentro de um ambiente, modificando geometrias. Então isso é totalmente possível também, caso seja necessário. Eu vou voltar a fazer a edição da montagem e vou abrir a peça separadamente. Eu já tenho ela inclusive aberta aqui. Quando eu trabalho com o meu Flexible Modeling em chapas, a gente tem as considerações muito semelhantes à de peça sólida, porém chapa ela tem outras considerações, como por exemplo a possibilidade de eu reconhecer coisas de chapas dentro de um ambiente de peça importada. Né? Se eu olhando o meu modelo, eu vou querer remover algumas coisas, por exemplo, ó,
isso aqui não é importante eu manter no meu produto. Isso aqui também não. Meu projeto mudou, não quero esses detalhes na minha peça. Então eu vou removê-los da forma como a gente já viu que funciona. Eu quero, de repente, entender que alguns detalhes eles podem ser copiados ou deslocados, né? Então, a gente viu que é possível pegar uma ferramenta como essa daqui e falar o seguinte, ó, eu quero deslocar esse item. Por exemplo, vou botar uma medida. Então, eu tenho um deslocamento para esse item aqui. Lembrando que eu quero também colocar uma cópia dele para manter o original que eu estou utilizando, certo? Então já fiz uma adaptação de um item como esse. Mas quais são as vantagens também em ter um Flexible Modeling específico para chapa metálica? Então agora a gente vai entrar nesse campo aqui. Eu quero que automaticamente ele reconheça todas as dobras no produto. Eu vou fazer inclusive uma seleção automática disso. Então ele já reconhece todas as dobras no meu produto. Ok. Né? Eu quero também que ele reconheça todos os meus alívios de dobra. Será que existe alívio? Ó, ele reconheceu 2? Ok. Né? Eu sei que nesse modelo eu não tenho alívio de canto, né? E nem espaçamento entre abas, mas eu tenho ferramentas de conformação, que são essas 3 aqui. Então eu vou dizer o seguinte, ó, tudo que tem de conformação nessa face, tenta fazer uma busca. Ele reconheceu 3, olha lá. Legal? Isso significa que se eu vier aqui em chapa metálica e pedir o padrão plano, ele já planifica o meu produto. Então eu já tenho um problema também de fabricação resolvido. Se eu preciso desse modelo aqui de uma planificação de fato fabricável, né? Agora eu já tenho. E outras considerações, por exemplo, eu tenho esse modelo aqui, e esse modelo, se eu olhar, a mesma coisa aconteceria com o de baixo, mas esse modelo aqui eu tenho, são 3 cópias, certo? Então, com esse item selecionado, eu vou dizer o seguinte, tenta reconhecer se esse item é um padrão. Se ele for um padrão, me avise e me mostre na tela. Então ele criou aqui, a partir do modelo original, mais 2 instâncias, e olhando para o meu projeto, de repente eu preciso de mais uma. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para editar esse conceito. Então eu quero agora não mais 3, sim 4 instâncias, ele coloca mais um ponto, eu posso manter ainda aquela questão de 7.8 que eu utilizei na minha geometria inferior. Ok. Então ele não só atualizou a minha cópia, bem como criou mais uma instância. E assim, tudo que eu estou fazendo aqui ele está sendo parametrizado, ou seja, se eu quiser voltar a uma condição inicial de projeto é possível, bem como alterar qualquer condição ou qualquer restrição que foi aplicada até o momento. E levando em consideração que tratamentos ou itens adicionais que não existiam nesse modelo importado, eles podem ser adicionados também, como os nossos alívios de dobra. Eu tenho alívio de dobra no modelo? Por enquanto não. Então, se eu olhar um detalhe, não. Então eu vou pegar todos eles de maneira automática e falar que eu quero um alívio, por exemplo, nessa consideração aqui. Lógico que eu poderia tratá-los como a largura deles, conforme como ele se adapta ao produto, não é o caso agora, mas o importante é que a gente tem todas as características de tratamento e elas podem ser, obviamente, adicionadas nesse caso. O que eu quero mostrar aqui, eu dar foco é o tratamento específico e não como que ele é configurado em si. Tá? Então tem uma peça totalmente modificada, totalmente corrigida, baseada no projeto, e ela, claro, já está apta e atualizada para o meu modelo 3D também. A minha montagem tem o arquivo já atualizado. E claro que eu posso pegar isso aqui agora e mandar direto para a fabricação, porque a gente já viu que a nossa planificação agora também é possível. Né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então, como eu comentei, passamos pelos 3 modelos, onde a gente iniciou um processo para entender o conceito, depois a gente trabalhou de uma forma um pouquinho mais a fundo, levando em consideração o que ele entende como cliques e características que eu consigo de fato modificar. Então, com esse segundo exemplo, a gente viu que não tem muita limitação
ele cria todo o processo de adaptação de faces, ele cria todo o processo de entender como que a tua geometria ela deve ou não se comportar, e você ainda pode aplicar mais auxílios de restrições quando está modificando algo de um produto. E o terceiro exemplo mostra um caso prático. Eu tenho uma peça, nesse exemplo, obviamente, ela não é uma peça que eu modelei dentro do Creo, eu trouxe de outra solução que traz aquela questão multicad, mas eu fiz todas as alterações no meu produto sem me preocupar como a peça foi modelada até o momento. As modificações elas se relacionam com o restante dos itens que eu tenho dentro de um conjunto, e no final do processo a minha peça está pronta para que ela seja fabricada, ou seja, eu consigo gerar uma planificação desse meu produto. O processo segue, gerar desenho, compartilhar arquivo, enfim. Interessante é comentar também que a InfoAxis ela tem toda a questão de treinamentos dessa ferramenta. Mas eu tenho disponível no meu Creo o meu Flexible Modeling? Sim, é uma ferramenta de modelagem, ela vem desde o pacote mais básico da solução CAD, certo? Então, no treinamento a gente vai entra fundo nessa ferramenta e a gente entende bem qual é o conceito, como que eu seleciono, como que eu movo geometrias, como que eu copio, como que eu transformo geometrias, como que eu removo, qual é a forma correta de remoção, qual é a forma correta de modificação de tratamentos de canto, como que eu reconheço padrões, como que eu modifico um item original modificando padrões de uma peça, né? Como que eu edito padrões de uma peça, né? E o interessante é que é comentar também que o treinamento de Flexible Modeling, ele pode ter, geralmente a gente faz dessa forma, ele tem complementares ou treinamentos que se conversam com ele, certo? Que é o próprio Flexible Modeling de chapa metálica, então existe o de sólido e o de chapa, então é algo complementar que pode ser visto. O Import Data Doctor, que eu consigo utilizar o Flexible Modeling para trabalhar numa geometria de um arquivo importado, mas eu sei que de todo mundo já aconteceu isso, eu abro um arquivo importado e vem algum probleminha de importação. Então o Import Data Doctor é a ferramenta que vocês utilizam para reparar esse tipo de problema. Costurar superfícies abertas, reconstruir superfícies, modificar superfícies durante o processo de importação e, obviamente, já transformar esse produto em um sólido, que é a forma correta de se trabalhar. E o Feature Recognition, que é uma outra condição de trabalho, onde ele reconhece geometrias de um produto, agora 100% importado, certo? E tenta transformar esse recurso esse detalhe, colocar dessa forma fica mais correto, transformar esse detalhe ou essa geometria em um recurso nativo do Creo. Tem uma furação, legal. Ele vai reconhecer posicionamento, diâmetro, condição final e basicamente você tendo esse detalhe transformado num recurso, a modificação dele acaba sendo até de outra forma, né? Modifica como se tivesse sido criado dentro do próprio Creo. Lembrando que esses treinamentos eles acontecem tanto de forma presencial quanto online. Existe o certificado de conclusão de treinamento, que é da própria PTC, e o material didático também da própria PTC. Eu sempre acompanho nossas mídias, né? A gente sempre acaba colocando materiais adicionais ou auxiliares de conteúdos que a gente já apresentou. E eu deixo o contato da InfoAxis para quem quiser, obviamente, entrar com dúvidas ou sugestões,